Seguindo o vídeo anterior, aqui na continuação, nós vamos continuar discutindo esse artigo Fim da Inflação no Reino de Lizarbe, do Edmar Baixa. Tá certo? Então, nós terminamos aqui exatamente nesse slide, eu continuo e aí termina o artigo nesse vídeo. E, de novo, a quebra foi para evitar que ficasse um vídeo muito grande. Então, vamos lá. Aí vamos falar de tabelamento. Está tudo armado para o tabelamento. A gente já chegou lá, colocou todas as pecinhas no tabuleiro. Então, vamos botar na mesa agora a questão. Por que ameaçar controlar só os preços industriais? Eu pedi para vocês prestarem atenção que eu tinha falado preços industriais lá atrás. O governo controla preços industriais. Isso no slide lá de trás eu tinha... Prestem atenção nos industriais. Então agora retoma. Por que ameaçar controlar só os preços industriais? Ninguém falou em congelar os preços que mais interessam aos trabalhadores, ou seja, os dos alimentos. Também ninguém falou em tabelar juros, que estão nas nuvens. Opa, está aparecendo tabelamento para todo lado agora. Em Lizarbe, tanto o setor agrícola e de distribuição de alimentos como o setor financeiro são bastante competitivos. Ao contrário de importantes segmentos do setor industrial, é reduzido. Aqui está explicando por que os preços industriais, tá? Porque não tabelar também os agrícolas. Então, aqui em Lizarbe, o setor agrícola e o financeiro são muito competitivos. Ao contrário de importantes segmentos do setor industrial, é reduzido o poder de uma empresa ou de um pequeno grupo de empresas desses setores para determinar os preços, dada a grande homogeneidade dos produtos que negociam, alimentos num caso, crédito no outro. Tabelamentos nessas circunstâncias só criam escassez, mercado negro e déficit governamentais. Bom, qual é o ponto aqui? A ideia é que na indústria tem poder de mercado. E quem tem poder de mercado tem mais poder de determinar preço. Já o setor financeiro e o setor agrícola, eles não têm muito poder de mercado. Por quê? Porque você vai comprar arroz. Principalmente você está... Claro que as empresas tentam botar uma marca para te fidelizar uma marca, mas é muito difícil, porque o arroz está lá, é o mesmo arroz, é arroz de qualidade, tá, vai comprar. Se a marca arroz, sei lá, arroz 1, arroz A, ele começa a cobrar mais caro, você compra o arroz B. Mas então o setor industrial não é bem assim, você tende a ser mais fiel às marcas, você quer uma camisa legal, porque é a marca que você quer, e aí aquela camisa você vai pagar mais, porque tem um jacarezinho aqui, pô, minha camisa tem um jacaré e eu pago bem mais. Então o setor industrial teria mais condições, porque detém mais poder de mercado. Seria a resposta para explicar por que só os produtos industriais teriam preços controlados e não agrícolas. A ideia é que no setor agrícola e também no setor financeiro, as empresas com forte competição não têm muita margem de preço, então se você controla uma empresa em competição, você vai acabar gerando escassez. Para quem aqui estudou economia, e eu sei que alguns de vocês estudaram, pensem assim, no mercado em competição, o preço é igual ao custo marginal, é a condição de equilíbrio. Ora, isso quer dizer que se você reduz o preço, a empresa vai ter que reduzir o custo marginal dela, do contrário, ela é obrigada a trabalhar com prejuízo. Então ela vai reduzir produção, aí que gera escassez. Se você está no monopólio, ou com uma empresa com poder de mercado, nós vamos pensar monopólio, que é o caso extremo, é mais fácil pensar. Você tem uma margem, chama markup. O custo, o preço agora não é mais igual ao custo marginal. O preço ele é maior que o custo marginal. Essa é a condição de solução de oligopólio. Volto a dizer, quem não é da economia talvez não conheça esse argumento, mas quem conhece. Então, mas para quem não é da economia, pense assim, uma empresa com poder de mercado ela tem uma margem de preço, o nome disso chama markup, e aí volta para os economistas, depende da elasticidade de preço, da demanda, né? A gente sabe disso. Então, o que acontece? Por que se tem essa margem, o monopolista não aproveita isso para lucrar mais? Afinal de contas, ele está vendendo a um preço acima do custo marginal dele. Custo econômico já aqui. Tendo lucro econômico mesmo, né? Porque se ele fizer isso, o preço cai. Se ele fizer isso, o preço cai. Afinal de contas, ele é o único produtor. Se ele joga mais produto no mercado, o preço cai. E aí ele pode ter perdas. Então ele está equilibrando essas duas coisas, o monopolista. Coisa que o cara lá da competição perfeita não está, porque ele não afeta o mercado. Ele olha o preço, ajusta a quantidade dele. Ora, então no monopolista ainda dá para discutir essas questões, porque se o preço está preso, ele pode até ajustar nessa margem. No competição perfeita não faz sentido. Então esse é o argumento que está aí por trás, é um argumento que tem uma base de microeconomia, mas para quem não fez microeconomia, só pense nisso. Empresas que têm poder de mercado, e eles estão associando isso aos setores industriais, têm margem de preço. Já quem está na competição
mais próximo de competição perfeita, não tem margem por isso. Se você controla o preço, só vai criar escassez, mercado por fora e déficits governamentais. O que foi o que aconteceu no plano real? No plano cruzado, no plano cruzado, e nesse plano, o plano cruzado ficou muito marcado por isso, tem um certo momento que é muito marcante que o governo tem que buscar boi no pasto. Então você imagina que a Polícia Federal, em vez de estar caçando bandido, estava laçando o boi, porque os pecuaristas estavam escondendo o boi. Você chegou a ter ágio, que era o prêmio que se pagava por fora para comprar automóvel e essas coisas todas. Você tinha lá, quanto é o preço? Sei lá, 10 mil reais. Eu tenho 10 mil reais aqui. Não vendo. Por quê? Não tem. Mas se eu pagar, em vez de 10, pagar 15 mil, aí eu te vendo. Então você tinha esse tipo de coisa acontecendo, que é exatamente esse reflexo aqui. Na verdade, isso pode acontecer mesmo em preços com estrutura de mercado, né? Teria que ser uma sintonia muito fina para não acontecer. Sintonia essa que é questionável se o governo tem como fazer. Mas aqui na competição, em mercados competitivos, isso é muito claro. Claro que alguém pode discordar se esses mercados são de fato competitivos, mas aí é outra discussão. Então, controle total de preços, incluindo juros ou controle parcial. Controle de preços agrícolas, que tem um mercado competitivo, é um instrumento eficaz? E agora vem outra ideia forte, a nova moeda, que também é uma marca desses planos, essa também é do plano real, e nós vamos ver lá no argumento do Sargent que essa também aparece lá nas grandes inflações. Bom, consagremos o novo reinado com uma reforma monetária, propôs o jovem financista. Criemos uma nova moeda chamada index, uma vez que estamos acabando com a indexação no país dos contrários. Então, se acabou com a indexação, como é o país dos contrários, vamos chamar a moeda de index. Né? Faz sentido nessa lógica maluca. Em substituição ao nosso combalido Uriezurk, que é o cruzeiro de trás para frente. Cruzeiro. Que os salários, a partir do dia D, sejam denominados nessa nova... Dia D é o dia que acaba a inflação, segundo o plano deles. Que os salários, a partir do dia D, sejam denominados nessa nova unidade, bem como os demais contratos. Então, a partir do dia D, não tem mais cruzeiro, ou Uriezurk aí, e todos vão trabalhar com o index, que é essa moeda nova, que, por ironia, chama index, mas acaba com a indexação, já que nela nada está indexado. Trata-se de um gesto simbólico bem-vindo, disse alguém da turma do meio de campo. Mas é importante que a nova política salarial se associe à abolição dos títulos indexados do governo e à supervisão sobre preços industriais. Então, bateu na tecla de novo. Tem que ter aquela proteção que se dava ao investidor, ao especulador, ao rentista, ou ao credor da dívida pública, como você quiser chamar. Ela tem que acabar, não se indexa mais esses títulos, e tem que ter uma supervisão sobre os preços industriais para evitar que, se tiver inflação na nova moeda, ela ferre com o salário dos trabalhadores. Não vamos esconder atrás de um novo símbolo monetário, uma proposta para fazer os trabalhadores, mais uma vez, sofrerem sozinhos as agruras de uma política desinflacionária. E aqui a referência, claro que mas a referência é ao ajuste dos militares nos anos 70, que realmente, se não foi sozinho, foi grande parte da conta, foi para os salários. Então, agora, restabelecendo a democracia, não faz sentido repetir aquela fórmula. Até porque a reação dos trabalhadores podia ser forte. Nessa época, você já tinha um movimento sindical muito estruturado, não tinha repressão, não queremos a repressão de volta, ninguém quer repressão no país, quer dizer, talvez alguns queiram, lamentavelmente alguns de público dizem querer, embora sumiram as manifestações que pediam AI-5, coisa assim, infelizmente, mas não é o desejo do país. Então, não dá para fazer aquele tipo de coisa, além do que aqui se coloca também como não desejável. Ponto de destaque, substituição da moeda como forma de quebrar esse elemento de expectativa da inércia, ou seja, as pessoas já estão viciadas a corrigir preço em cruzeiro, então vamos criar moeda nova que as pessoas não tenham esse vício. E que, se não tiver o controle de preço, a conta vai para o trabalhador. Vocês estão vendo, o que eu quero que vocês prestem aqui é como é que o argumento vai sendo construído. Né? A gente não está usando modelo, né, essas coisas, podia ter usado, mas a gente não está usando. Mas tem uma construção de um argumento. Né? Não foi que o cara disse, o que eu vou fazer? Eu vou congelar preço. Eu vou fazer isso. Não. Tem uma construção de argumento. Você pode considerar errada, confesso, eu considero um argumento que é ruim, ele não vai a lugar nenhum, ele vai acabar gerando o que aconteceu, dando errado, mas tem uma construção, e a construção do argumento é que é importante para você entender o debate. Se você quiser entender debate entre qualquer profissão, né, mas aqui eu vou falar de economia, que eu conheço, é o nosso curso,
Você tem que entender a construção do argumento, não ficar olhando bom e mal, bonito e feio, rubro-negro e alvinegro. Isso não vai te levar muito longe. Você tem que entender por que um cara está argumentando isso, de onde ele tirou esse argumento, qual é a construção lógica que leva aquele argumento. Claro, você pode discordar, ou você pode concordar, ou você pode parcialmente concordar e discordar, mas aqui o objetivo que eu estou fazendo é botar, por isso que eu disse no começo, e vou fazer, vocês vão ver no próximo vídeo, que eu vou passar bem mais rápido nos planos. O que me interessa é o argumento, é a lógica dos planos, assim como o que me interessou lá na unidade anterior era a lógica do nacional desenvolvimentismo. Por que se teve essa ideia, da onde veio, assim como nas próximas unidades, vai me interessar a lógica das reformas e depois das contra-reformas, a lógica econômica. Porque esse tema é datado. Ninguém vai discutir plano. Espero que ninguém vai discutir plano que congele preço nessa altura do campeonato, mas sei lá, né, as coisas voltam. Mas a lógica para entender a construção de argumentos é essa que fica. Se esse debate voltar, espero que não, você vai conseguir se localizar, porque não vai ser igual ao que foi naquela época, isso por óbvio. Rei Seven. Então, chegando aqui ao fim do nosso conclave, o Rei Seven retirou-se meditabundo, né? É um acadêmico para lembrar dessa palavra. Persuadira-se de que a inflação, uma questão social, não se resolvia com matemáticas ou fórmulas geniais. Vira que a economia ajudava bastante, mas também convencera-se da importância de sua liderança política. Quer dizer, sem liderança política, aqui o registro está sendo feito, não há combate, não vai dar certo o combate à inflação. E isso é muito profundo, porque você pode pensar no termos de pacto, como eu registrei, que é a ideia que aparece, aquela ideia de você articular empresários, trabalhadores, setor financeiro, ou seja, mais quem, para não... Os trabalhadores não vão exigir reposição salarial pelo pico, ou vão aceitar aquela reposição, os empresários aceitariam ter o controle de preço, alguma coisa parecida, o pessoal do mercado financeiro aceitaria não receber, e aí precisaria de uma liderança política que convencesse as pessoas desse tipo de acordo, não vem do nada, porque a reação de cada um é dizer, não vai me ferrar não, ferra o outro, né? É a reação natural, você quando diz não, eu não, vai para cima do outro, não de mim. Então, a liderança política nesse sentido. Agora, se você tem uma visão FMIista, né, para pegar lá a expressão, aquela ideia de que a inflação vem porque tem um déficit público que está sendo coberto por emissão monetária, se a visão é essa, também precisa de liderança política, talvez mais ainda. Por quê? Porque ajuste fiscal não é fácil. Fazer ajuste fiscal não é fácil. Você também tem que convencer vários setores da sociedade a abrir mão de alguma coisa. Então, você imagina, servidor público, você vai ter que convencer o servidor público a não ficar fazendo greve, pressionando por aumento, porque senão isso pode inviabilizar. Você vai ter que convencer as pessoas que estão aposentadas ou vão se aposentar de ganhar menos, como aconteceu, nós fizemos uma reforma que mexeu nisso. Você vai ter que convencer, talvez, empresários a pagar mais imposto, ou pelo menos a abrir mão de alguns benefícios fiscais que eles, porventura, tenham. E assim por diante. Você vai ter que fazer esse convencimento. E esse convencimento envolve liderança política. Então, quer você ter uma visão mais heterodoxa de que tem que negociar para fazer um pacto, quer você ter uma visão mais ortodoxa de que tem que fazer um ajuste fiscal e um controle da política monetária, é impossível ignorar que tem que ter uma liderança política. Reparem no Brasil, por exemplo, o Brasil, a partir do finalzinho, em 2014 teve uma eleição no Brasil onde foi muito discutida a questão do ajuste fiscal. E ali havia uma divisão. Setores associados ao governo, da então presidente Dilma, concorrendo à reeleição, diziam que não precisava ajuste fiscal, que isso era que não era bem assim, né? A própria presidente fala isso em vários momentos, embora o ministro Mantega em outro momento já tivesse sugerido que precisava. Mas a presidente encampou esse discurso. A oposição dizia que precisava, sim, de que era necessário. O governo ganhou. E logo depois de ganhar, o governo começa um ajuste fiscal, sendo que quando começa o segundo mandato, de fato, em 2015, ela coloca, na época, o ministro Joaquim Levy, vamos falar sobre isso mais na frente, com a missão explícita de fazer um ajuste fiscal. Então a gente pode pensar que, de certa forma, a partir de 2015, formou-se, consenso é uma palavra forte, mas um quase consenso da necessidade do ajuste fiscal, indo da presidente Dilma, que tinha um destaque na história dela, na trajetória dela, de ser contra ajuste fiscal. Em 2005, quando o Palocci sugeriu ela bateu muito forte, é dela a famosa frase, gasto corrente à vida, claramente se contrapondo ao ajuste fiscal.
Então, da presidente Dilma até os setores de oposição que já diziam a importância do ajuste fiscal. Então, o mundo político, de certa forma, se convenceu. Fala com os empresários. Esses é que estão convencidos mesmo. Então, todo mundo diz que precisa de um ajuste fiscal. Você tem muita dificuldade de conseguir. Se você olhar o gasto, tem ano que não cai. Esse é 2015 a 2021. Estamos falando de 6 anos, onde o discurso de ajuste fiscal do PT ao Bolsonaro, né, da esquerda do PT até a direita lá com o Bolsonaro, do PT ao Bolsonaro, você tem esse discurso, com os tucanos no meio, com o discurso de que tem que ter um ajuste fiscal. Ele toma conta do mundo político, ele toma conta do mundo empresarial, mas o ajuste fiscal é muito tímido, se é que houve ajuste fiscal. Você vê gasto subindo em alguns anos. Claro que eu não estou falando de 2020, que teve a pandemia, o gasto aí não tinha como não subir, porque tinha necessidade emergencial de combater a pandemia. Mas mesmo antes de 2020, você pegar 15, 16, 17, 18, 19, às vezes cai um pouco, às vezes sobe um pouco, mas não tem uma queda, como aconteceu na Europa, por exemplo. Aí você realmente teve uma queda de gastos em algum momento, cortes duros, drásticos. Então, essa questão do ajuste fiscal também exige muita liderança política. Então, o combate a um processo inflacionário tem a técnica econômica, que pode ser boa ou ruim. Eu, por exemplo, aqui sou eu, é minha avaliação. Acredito que no plano cruzado e nos choques de congelamento, os chamados choques heterodoxos, foi técnica ruim, e no plano real já houve uma técnica boa. Mas aí é a técnica da economia. Mas tem um outro lado que é a articulação política, é o convencimento, é convencer os servidores públicos que eles não vão ter aumento naquele período. O que, claro, eles acham ruim, é claro que eu quero ter aumento. Mas que você entenda a situação, você olha para o seu umbigo e diz, mas eu quero meu aumento. Então, isso é uma construção que precisa de liderança política. E é isso que o Seven, que claro que é o Tancredo Neves, né, ele percebe. Não é uma questão, entrega para os economistas que eles resolvem. Não dá. Se não tiver uma liderança política, seja para construir um pacto numa perspectiva, seja para liderar um esforço de ajuste fiscal em outra perspectiva, não vai ter esse controle daquele processo inflacionário. Conseguiria ele, com todas as pressões a que seu governo estava submetido, manter o orçamento equilibrado, conforme era necessário para dar credibilidade à nova moeda e assim debelar a inflação de vez? Né? Processo de transição, uma demanda social gigante no país, reprimida, aparecendo, uma demanda salarial, aquelas perdas de salário nos anos 70, os trabalhadores pressionando, sindicatos fortes, toda essa pressão estava lá, a pressão pelo um avanço no bem-estar social, que depois aparece com força na nossa Constituição, mais na frente, o Ailton Kreis já falecido, mas no governo, com o presidente Sarney governando. Então, ele vai conseguir isso? A semelhança da supervisão sobre os preços industriais, não deveria ele tratar de extrair dos banqueiros um acordo de cavalheiros para assegurar a queda das taxas de juros com redução da inflação? E aqui a visão do pacto, né? A primeira visão do ajuste fiscal, aqui a visão do pacto. E digo, independente, você pode achar que é uma, você pode achar que é outra, você pode achar que é uma combinação das duas, mas a liderança política ela é necessária nesse momento. Convenceria ele os trabalhadores a postergar a luta pelo restabelecimento dos picos salariais prévios, oferecendo-lhes apenas a expectativa de uma expansão do emprego? Então, como é que você faz isso? Né? Então, qualquer pergunta dessas que você considere mais ou menos importante, ela passa por um processo de liderança política que foi a lição ali daquela época que se pegou e que as pessoas perceberam. Bom, o fim de uma grande inflação, além de um desafio econômico, é um desafio político. E eu falo grande inflação porque nós estamos falando da grande inflação dos anos 80, mas de certa forma qualquer controle inflacionário também a não ser muito suave, né, muito sintonia fina, aí tudo bem, aí é calibração de política econômica, mas quando a inflação começa a sair de controle, que ela tem que ser controlada, passa por um desafio político. Vou dar um exemplo, pode irritar algumas pessoas, mas é bom quando irrita, é bom porque provoca e discute. Mas quando o Temer assume a presidência, a inflação vinha num processo de descontrole, né? O Banco Central tem uma meta, ele tem um teto. Se está assim como está hoje a expectativa, né? Primeira expectativa, o ano não terminou, é de que o Banco Central também, a inflação vai ficar acima, bem acima do que o Banco Central poderia ter. Então, para mim isso é descontrole. Se o meu compromisso é fazer um valor e eu faço, e ainda tem uma margem, eu extrapolo até a margem, é porque eu pisei na bola. Mas assim, então quando o presidente Temer toma posse tem isso. E ele precisava do ajuste fiscal. Mas olha, ele tinha visto que anteriormente a Dilma com o Levi não conseguiu.
não conseguiu entregar o que prometeu. Nós vamos discutir isso com detalhe mais na frente. E ele deve ter pensado, olha, mas se ela que foi eleita quer dizer, ela foi eleita para presidente, ele foi eleito para vice, mas ele estava lá, a parte que votou na Dilma tinha raiva do Temer porque dizia que ele era golpista, a parte que votou no Aécio tinha raiva do Temer porque dizia que ele era o vice da Dilma. Eu que não tenho apoio, o que eu faço? E daí ele veio com aquela saída do teto de gastos, que houve uma liderança política para aprovar aquele teto de gastos. A parte técnica é a equipe do Meirelles, grande equipe econômica, com o ministro Meirelles à frente, e aquele time todo, Mansueto, Marcos Mendes, toda aquela, né, o Fábio Kanczuk, toda aquela, não sei se o Fábio já estava na equipe no momento do teto, mas é aquele grupo lá que brilha muito. Mas tem um lado político do presidente Temer ter conseguido articular aquilo lá. Então é isso que eu falo, ainda que você pense no ajuste fiscal como central, precisa de liderança política. Bom, o certo é que Seven reafirmou sua convicção de que a felicidade de seu reino dependia da adoção de medidas decisivas para debelar a inflação e retomar o crescimento. Fora disso, havia, de um lado, choque recessivo à la Chile, o famoso modelo chileno dos Chicago Boys, mas não dá para esquecer o seguinte, o choque recessivo à la Chile, o Chile fez o ajuste dele realmente, mas tinha uma ditadura. E, obviamente, aqui o clima era que não queremos ditadura, nós estamos acabando uma ditadura, nós não queremos voltar à ditadura, até porque a nossa ditadura ela não estava entregando a economia arrumadinha. A nossa ditadura, esse caos inflacionário foi criado durante a ditadura. Então, não faz muito sentido voltar à ditadura, já que a própria ditadura tinha estourado a economia. Se você não consegue enxergar os outros excelentes motivos, mas eu tenho certeza que aqui todos vocês enxergam os excelentes motivos para não querer uma ditadura, envolvendo direitos humanos, direitos individuais, toda essa parte, eu imagino, pelo menos, você veja que não deu certo. Os caras entregaram o país numa década perdida, numa dívida externa completamente fora de controle, com uma inflação também fora de controle. Então não tinha muito esse apelo. Como que você faz um ajuste tão duro numa democracia? Aí é a dificuldade do líder, aí é a questão da liderança. É difícil. É difícil, não dá para prender quem é contra. Não dá, vou fazer o ajuste aqui, aí você dá uma pancada no salário, do salário, como aconteceu no Brasil dos anos 70, o trabalhador vai para a rua, você diz, não, você é comunista e te prende. Mas numa democracia não dá para fazer isso. O trabalhador vai para a rua e aí você tem que ter todo esse processo. Então o choque recessivo à la Chile era uma não opção, digamos assim. Era uma não opção. Se tivesse que ter sido feito, que tivesse sido feito antes. Mas ali era uma não opção. E do outro lado, uma hiperinflação estilo Argentina, que acabou acontecendo com a gente disparou tudo. Mas a Argentina vinha na frente nesse processo lá pegando. Então, as bruxas. Vai ter que fazer as coisas, porque as alternativas não são boas, nem o choque recessivo à la Chile. Nas condições políticas do Brasil era razoável, por mais que o Tancredo tivesse liderança. Ele dificilmente conseguiria fazer isso, porque o momento político não ia permitir muito esse tipo de... Havia uma demanda reprimida muito grande, tanto dos trabalhadores pela questão salarial, quanto de boa parte da sociedade por programas sociais que exigem gasto de governo. Aí, para ficar pior, o Tancredo morre. E entra o Sarney, com a legitimidade muito menor, porque o Sarney era o vice do Tancredo, né? No caso, não foi um impeachment, mas foi uma morte. E ele não tinha... O povo estava encantado com o Tancredo, não com o Sarney. O Sarney fez uma carreira até associado ao regime, né? Ao regime militar. Então, ele teve que construir andando, né? Trocar o pneu da bicicleta com a bicicleta andando. Então, aí que era impossível mesmo. E a hiperinflação, que infelizmente chegou nessa inflação gigantesca, também não era desejável. O desejo era controlar a inflação. O ponto que eu vou destacar no trecho, controlar a inflação é o grande desafio do novo governo. Então aqui nós fizemos esse painel cobrindo as ideias importantes que levaram àquela sequência de congelamento de preço. Como vocês perceberam, era uma preocupação muito grande para evitar perda por parte dos trabalhadores. A preocupação central ali era que, se você para a inflação, supostamente ainda, mas você não controla os preços, essa inflação que vem para frente vai virar perda salarial. Então, se você quebra os mecanismos de reajuste de salário, mecanismos legais, e você permite que a inflação continue, que os preços continuem subindo de forma generalizada, não é um aumento pontual, mas assim, em tese, você está sacrificando o trabalhador. E havia esse propósito de não sacrificar o trabalhador. Então, a solução que encontraram foi, então vamos congelar os preços, vamos proibir. Só os industriais? Não. Na prática, nós vamos discutir isso no próximo vídeo, quando eu falar dos planos,
todos os preços. Então você faz um grande congelamento de preços, garantindo assim que não haverá perdas salariais. De fato, no plano cruzado você deu até um bônus e congelou os preços. Você fez as duas coisas, deu bônus e congelou o preço. Então, a ideia era não sacrificar os trabalhadores. Deu certo? Bom, nessa altura vocês sabem que não deu certo. O plano cruzado, que ainda foi o mais festejado, funcionou um tempo, depois desandou tudo, com racionamento, com falta de produto, com todos esses problemas que acontecem quando você ataca o sistema de preços de forma agressiva, como acontece no congelamento. Mas isso é discussão para o próximo vídeo. Agradeço aqui agradeço a atenção de vocês. No próximo vídeo a gente começa a falar dos planos propriamente dito, mas rápido, só para registrar e fazer pontuar no que é mais importante, tá? Mas algumas até para fazer uma comparação com a discussão que nós fizemos aqui nesse vídeo, nesse no anterior, dos pontos principais, como que as ideias, que é outro tema que eu acho muito fascinante, né? Eu conversei isso muito lá na outra unidade, como que as ideias viram política. Né? A ideia que está na cabeça de técnicos, de economistas de mercado, acadêmicos, ou de outras áreas também, como que isso se transforma numa política, que aí tem a ação do político, o convencimento, a discussão. Então vale a pena chamar a atenção num ponto ou outro, mas eu não quero fazer assim. Quem quiser aprofundar, conhecer os detalhes, Ordem do Progresso é o livro para vocês estudarem. Então agora sim, obrigado. Estou encerrando esse vídeo.